servo missionário Roberto. O estudo é Eucaristia. A Eucaristia é o ápice da nossa fé. Ali no Concílio II, vai dizer que a Eucaristia é o ápice da nossa fé. É o sacramento, o maior sacramento da Igreja Católica. Sacramento é o ápice. Ali por que ápice? Porque é a presença real de Cristo. Não é simplesmente um pão, simplesmente um suquinho de uva, não. Ali, Cristo ele instituiu uma igreja, fundou uma igreja sobre o pastoreio de Pedro, uma igreja que vai vir lá do fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20. Olha só que interessante, para você entender onde eu quero chegar. Qual igreja vai ser celebrado e atualizado o sacrifício de Cristo? Olha só, Mateus 16:18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligar na terra será desligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. Sabendo que já vai surgir uma igreja, vai fundar uma igreja. Aliás, após 2 igrejas se torna pública, a igreja é fundada lá na cruz do Calvário. Que igreja é essa? Uma igreja que vai ter incenso, uma igreja que vai ter vela, uma igreja que vai ter a atualização do sacrifício de Cristo em João 6, ou Lucas 22, ou Mateus 26, ou Marcos 14, a Eucaristia, né? A Santa Ceia. Olha só que interessante, ó. Tem como se conhecer na Escritura assim, qual a base dessa igreja. A Escritura já profetizou sobre essa igreja. Uma igreja que vai ter incenso, uma igreja que vai ter sacrifício, uma igreja que vai ter orações, uma igreja que vai ter imagem de escultura de servos, prefigurando a igreja ao templo do rei Salomão 6, 1 Reis 6, do 22 até o 35. Olha só que interessante, ó. Vamos aqui, Jeremias, ó, 33, 17, 18. Porque diz o Senhor, não faltará jamais a Davi um sucessor para ocupar o trono da casa de Israel. E diante de mim não faltarão jamais descendentes aos sacerdotes e aos levitas para oferecer holocausto. Olha só que interessante. Queimar as oferendas e celebrar o sacrifício cotidiano. Sacerdote que vai fazer a consagração, sacerdote que vai prefigurar Cristo ali quando está celebrando a Santa Missa ali, a ceia, o ápice da nossa fé. Malaquias 1:11. Porque do nascente ao poente, meu nome é grande entre as nações. Em todo lugar, ó, você oferece meu nome, incenso, sacrifício e orações, para sim grande é o meu nome. Entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer o quê? Aqui já deixa bem claro. Aqui no Brasil está celebrando a Santa Missa, está sendo atualizado o sacrifício de Cristo. Aqui no Brasil escureceu, lá no Japão está celebrando uma Santa Missa. A todo momento, a todo instante está celebrando uma Santa Missa. Está celebrando a atualização do sacrifício de Cristo. Só na igreja que ele fundou. E vem lá do fundamento dos apóstolos. Esse cara está aqui, ó, Mateus. O Lucas 22, 19, 20. Mateus 26. 26. Olha só que interessante. 26, 16. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, bezeu e partiu, e deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isso é meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graça e deu, dizendo, bebei de todos, dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens, em remissão dos pecados. Por muitos, não por todos, porque por muitos. Nem todo mundo vai estar sintronizado na unidade da igreja. Olha só que interessante. Aqui o Cristo já está mostrando, prefigurando como vai ser a Santa Missa. Quem está ali? Os apóstolos. Que foram confiados à verdade. Quem está ali? Pedro.
Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta minhas ovelhas. João 6 é mais detalhado. Se não tem consagração, é simplesmente um pão. Se não tem consagração, é simplesmente um vinho. Lucas 22, 19, 20. Tomou em seguida o pão. Depois de ter dado graça, partiu, deu-lhe, dizendo, isso é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo, este cálice é a nova aliança, em meu sangue, que derrama por vós, não por todos. Você cara aqui em João 6, João 6 é mais detalhado. Aqui, o pão que desceu do céu. Aqui, João 6, você for entender mesmo, 41 até o 59 você vai entender. Aqui, Vamos meditar aqui o 52, A essa palavra, os judeus começaram a discutir, dizendo, como pode este homem dar-nos de comer sua carne? Então Jesus disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmo. Quem o Adventista do sétimo dia falou que é porque não pode comer carne com sangue mesmo, é Velho Testamento, meu querido. Aqui é o ápice, é mistério. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei o último dia, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha só que interessante. Isso aqui que é o mistério, é o ápice. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, eu permanecerei nele. Então quer dizer o quê? Quem morre em Jesus Cristo jamais morre. Aqui você vê os santos incorruptíveis. Padre Pio. Porque o credo já mostra. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, Filho do Filho do céu, que foi concebido pelo Espírito Santo. Creio na Santa Igreja Católica, comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na remissão da carne, na vida eterna. Amém. Olha só que interessante. Assim como o Pai me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim também, aquele que come a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vosso pai comeram e morreram. Quem come desse pão viverá eternamente. Quer dizer o quê? O maná não teve uma consagração que como o sacerdote vai fazer. O maná já prefigura Cristo. Já prefigura a Eucaristia. Esse maná aqui foi guardado lá na Arca da Aliança. O cajado de Arão dentro da Arca da Aliança. Palavra dentro da Arca da Aliança. Agora não. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come desse pão jamais morrerá, mas terá a vida eterna. Os judeus não entendiam, ficava todo atrapalhado. Hoje, essas igrejas vindas de homens, os caras não entendem que é só o sacerdote que pode consagrar e atualizar o sacrifício de Cristo. Já foi profetizado em Jeremias 33, 17, 18, em Malaquias 1, 11. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Pedro, ele é ancião, se ficar em 1 Pedro aqui, Pedro que envia, Pedro que é o pastor. Aqui, 1 Pedro 5:1. 1 Pedro 5:1. Eis exortação que dirijo a ancião, que estão entre vós, porque sou ancião como ele, fui testemunha dos sofrimentos de Cristo, e serei participante com ele daquela glória que se há de manifestar. Que interessante. É o ápice. Por isso que o curso segundo entendeu isso. Está sendo atualizado o sacrifício de Cristo a todo momento. Agora está celebrando a Santa Missa. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, na Árabe, na África, na Índia, na Alemanha, na China. Está sendo atualizado o sacrifício de Cristo. Eis que a igreja protestante não tem autoridade. E não tem sacerdotes. É só que é a fonte da nossa fé.
Que interessante. Porque a fonte dela é que emana a graça de Deus. A Eucaristia maior sacramento é o ápice da nossa fé. Não é simplesmente um suquinho de uva. Quando eu comecei a participar na igreja protestante, um pãozinho e um suquinho de uva. E o pastor dá para as pessoas. Não, meu irmão, tem que ter consagração. Em 1 Coríntios 11, ali, do 23 até o 29, o apóstolo Paulo fala a mesma linguagem. Olha só que interessante, ó. 1 Coríntios, para encerrar o vídeo, para o vídeo não ficar muito grande, para a pessoa entender, ó, aqui, ó, 10, 17, ó. Aqui, ó. Uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, tomamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Quer dizer que já mostra a unidade da igreja. Filipenses 2:2, 1 Coríntios 1:10. O Espírito Santo está onde tem unidade. Mateus 28:20. Está na igreja o Espírito Santo. O Espírito Santo é a alma da igreja. O Espírito Santo não é divisor. Todos nós comungamos e comemos o mesmo pão. Interessante. É isso que as igrejas não entendem de homens. A Universal celebra de um jeito. A Plenitude celebra de outro jeito. A Mundial celebra de outro jeito. Não, meu irmão. Temos que comer o mesmo pão. Vai dizer aqui, ó. 1 Coríntios 10:17. O apóstolo Paulo, tornai-vos meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Que interessante. Filipenses, completai a minha alegria, permanecer unido, tendo um mesmo amor, uma só alma e o mesmo pensamento. Olha só que interessante. É isso. É isso, explicadamente, biblicamente. Glória a Deus, aleluia, salve Maria.